Se encaixa agora em Efésios 6. Vamos ler do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, tenhas vida longa aqui na terra. Aqui na terra. Falando sobre Efésios 6, para que você entenda melhor por que você tem que passar pelo deserto. Vou contar um pouquinho do meu deserto. Lá em 2011, há 10 anos atrás, eu tive um momento da minha vida. Eu sempre fui do ministério, eu sempre fui da igreja, nunca firme, né, mas sempre conhecia a palavra de Deus, sempre ia às escolinhas, todo domingo. E num certo dia eu era da presbiteriana. E meu pai, acostumado a ir todo domingo, ele falou: filho, vamos lá para a presbiteriana, vamos pro culto. Nesse dia toda a minha família ia ficar e só meu pai ia. Minha mãe estava ocupada com dor de cabeça, não, estava passando mal, não conseguiria ir. E eu, sem vontade de ir pro culto, sem vontade de receber o chamado, eu falei: não, pai, eu não vou. Eu vou ficar em casa. Tô com dor de cabeça também, pai. Hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa. E naquela época eu andava muito de skate, que é o que está aqui no altar, um belo skate. Nessa época eu andava muito de skate, eu gostava de skate. Eu andava pra cima e pra baixo, pulava de skate, era doido por skate. Meu sonho era participar de competição, assim como aquela menina, a Raíssa, ganhou a competição. Meu sonho era estar no lugar dela. Então, pra mim, eu tava querendo realizar o meu sonho. Quando eu falei: não, não vou pra igreja, eu vou ficar aqui. E quando isso aconteceu, eu fui curtir com meu irmão e um amigo meu. Falei: vamos curtir, vamos. Aí, andar. Até quando tiver perto do meu pai chegar, eu vou embora, porque eu tava com medo de apanhar. Falei: meu pai chegar, eu vou apanhar. Então ele pode saber que eu tô. Aí que eu desobedeci ele, ele pode saber que eu fui andar de skate. Então eu fui andar de skate. E passou o tempo, foi passando as horas. E perto da minha casa tinha uma igreja Assembleia de Deus. Quando deu 9 e pouquinho mais ou menos da noite, tava acabando o culto deles. E tô contando aqui relatos que me contaram, pois eu não lembro do acontecimento. Eu tenho uma certa amnésia desse dia. E eu tava andando no Ralph, quem aqui conhece Ralph já sabe. E quando eu tava andando no Ralph, eu desci da pista de skate, cheguei na metade, meu irmão mais velho passou na minha frente, no qual o skate travou no pé dele, no calcanhar, e eu olhando para trás, eu não estava preparado para a queda. Foi quando eu caí no chão, bati a cabeça e desmaiei. E quando meu irmão só foi ver que eu estava desacordado, porque a gente costumava cair, algum tempo depois, alguns segundos, quando o pessoal que estava saindo da igreja Assembleia de Deus gritou: ah lá, o menino caiu. Foi quando ele olhou para trás e viu que eu estava desmaiado. E ali eu fiquei algum tempo. Quando eu me acordei, eu fiquei repetindo frases, tipo: o que aconteceu? Onde é que eu tô? Quem são vocês? E nisso eu fui para casa, com medo de apanhar, porque eu já sabia a resposta do meu pai, eu já sabia o que meu pai ia falar. E eu fui embora com dor de cabeça. Meu pai sempre foi um homem de palavra. Isso eu tenho que falar para vocês, ele sempre foi um homem de palavra. E quando era essa questão de desobediência, ele falou: se você machucar, eu não te levo no hospital. Se você for preso, eu não vou te visitar. Então, pode parecer um pouco ignorante, mas esse é o meu pai, é assim que eu fui criado. E nesse dia não foi diferente. Eu acidentei, estava muito mal, dor de cabeça, minha cabeça começou a inchar. O lado direito da minha cabeça aqui atrás começou a inchar sem parar. Nesse momento viram que a minha situação era crítica e tiveram que correr comigo para o hospital. E quem me levou para o hospital foi justamente meu irmão mais velho, porque meu pai falou: não vou levar, porque isso é consequência do que ele fez. Eu não vou levar, eu falei para ele não ir. Falei que não era para ele sair de casa e ele saiu, ele desobedeceu. E naquele tempo eu não sabia, hoje em dia eu consigo entender, mas naquele exato momento começava a minha história. Ali começava a nascer um novo Ricardo.
Ali começava uma nova história. E ali foi onde começou o meu deserto. Até então tudo era ok na minha vida. Mas a partir desse momento, desse acidente meu, eu tive um traumatismo craniano, 2 coágulos de sangue. Fiquei na UTI vários dias. Não me lembro muito bem desse tempo, mas o que eu lembro é só flashes de momento. Foi um momento tão difícil para mim e até para minha família. Nós estávamos com meu avô, pai da minha mãe, e ele estava necessitado de cuidados, pois ele mal conseguia andar. E nessa cirurgia, eu fiz a primeira cirurgia com a retirada do coágulo de sangue e não deu certo. O médico olhou pra minha cara, me viu lá na maca e falou: essa cirurgia não deu certo. Ele não tá normal. Meu pai olhou pra mim e falou: mas ele tá bem. Isso meu pai contou pra mim esses dias, eu não sabia. Até poucos dias, isso tem 10 anos. O médico olhou pro meu pai e falou: ele vai ter que fazer outra cirurgia. Depois de alguns momentos, eu tive um momento que eu acordei e eu fiquei lúcido. E o médico veio conversar comigo. Depois de me explicar toda a história, eu não sei de onde eu tirei força, foi só de Deus. O médico olhou para mim e falou: Ricardo, sua cirurgia não deu certo, você vai ter que passar por outra cirurgia. Só que dessa cirurgia, você só vai escapar se for por um milagre de Deus. E nesse momento, meu pai começou a lacrimejar os olhos. E eu olhei pro médico e falei assim: se tem que fazer, bora fazer. Não tem pra onde correr. Então, eu olhei pro meu pai e falei: se tem que fazer, vamos fazer. Naquele momento, até hoje, meu pai fala que naquele momento foi eu que fortaleci ele. Mas sem eu mesmo saber, não era eu. Porque eu não lembro de ter falado essas palavras direito. Porque hoje em dia eu sei quem falou isso foi Deus, meu pai, para confortar o coração dele. E eu terminei a cirurgia, fiz a cirurgia. E no momento que eu terminei a cirurgia eu não conseguia abrir o olho. Porque a luz que estava na sala de cirurgia era muito forte. E queimou as minhas vistas. Eu não conseguia abrir o olho. Não sei se vocês já passaram por um momento parecido, mas eu não tinha forças para abrir o olho. Eu não tinha forças para erguer meus braços. Esse foi o momento que eu tive mais frágil da minha vida. Depois que acabou a cirurgia, o médico olhou pra mim. Foi questão de segundos. Ele falou: eu só não vou liberar ele agora, porque ele tem que ficar em observação. Mas o seu filho está bem. Aleluia. Aleluia. E daí pra frente a minha vida começou. Daí pra frente as coisas começaram. Eu comecei a ir na igreja. Mas antes disso eu comecei até as lutas. Antes eu tive que aprender a andar. Porque eu saí da cirurgia, a minha perna parecia o meu pulso de tão fino, pois eu não comia, eu não bebia. As minhas palavras saíam toda embolada, toda enrolada. Porque eu não conseguia falar direito por conta da cirurgia. Eu não sentia os gostos normais das coisas. Quando eu comecei a andar e eu comecei a fazer as visitas ao médico, fazer meus retornos, o médico falou: o seu filho deve estar tomando Guardenal. Qual remédio de tarja preta o seu filho está tomando? Nesse momento eu estava com a minha mãe. Minha mãe olhou pro médico e falou: ele não está tomando nenhum remédio. O médico não passou nenhum remédio. Pra glória de Deus, uma cirurgia dessa, a pessoa sair sem nenhuma sequela, é quase impossível. A chance da pessoa ter um acidente desse grave e não ter nenhuma sequela é quase impossível. Mas eu sirvo Deus que lá do alto daquela cruz ele gritou: Tetelestai. E esse foi o meu primeiro Tetelestai da vida. Foi quando Deus olhou pra mim e falou: você venceu. É a sua primeira vitória, você não sabe.
Mas essa é a primeira conquista que eu vou te entregar. Essa é a primeira conquista que eu vou entregar em suas mãos. Só que o inimigo, ele sabe da sua luta. Ele sabe o que Deus tem para você. E ele sabe, quando Deus tem um propósito, ele vai tentar fazer de tudo. E foi nesse momento que as dificuldades começaram. Foi nesse momento que eu comecei a enfrentar. Aos meus 17 anos, eu tive crise de ansiedade por conta de um relacionamento que eu tive. E essas crises de ansiedade, lá em 2013, 2014, não era falado sobre ansiedade, sobre depressão, assim como é falado nos tempos de hoje. Eu só vim descobrir que era ansiedade em 2018. Mas lá eu comecei a ter minhas crises de ansiedade, no qual eu paralisava todo o meu corpo, eu tremia todo o meu corpo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu, apavorado, comecei a tomar remédios para dormir. Ali estava o meu deserto, ali estava a dificuldade que eu tinha que enfrentar. E eu fiquei muitos anos assim. E nós mudamos de cidade, me distanciamos de todo mundo, porque essa era a solução. Porque se eu ficasse na cidade, era perigoso eu piorar. Então nós mudamos. Minha família foi obrigada a ir para outra cidade, para longe das pessoas que nós conhecíamos. Claro que não foi só por minha causa, teve outras questões, emprego, mas hoje em dia eu consigo reconhecer que eu também fui o culpado de ter essa mudança. E em meio a isso, em 2015, eu comecei a congregar numa igreja chamada Igreja Batista, Montes das Oliveiras, lá em Uberlândia, Minas Gerais, onde o meu deserto persistiu. As feridas sentimentais e emocionais só estavam crescendo. E eu não sabia como tratar. Mas eu comecei a conhecer um Deus nesse tempo. Eu comecei a frequentar a igreja e comecei a descobrir um gosto que eu não tinha antes. Eu até ouvia falar de Deus, eu até conhecia as palavras, conhecia as histórias. E eu comecei a ter uma experiência com Ele, oração em línguas. Eu comecei a ter experiência em louvores, eu não cantava nada. Quando eu abri a boca para cantar, o povo falava: ô, por que você está cantando, cara? Não, baixa o tom aí. E eu comecei a entrar no ministério de louvor, entrei no ministério de dança, entrei no ministério de teatro. E minha vida começou a transformar. Deus começou a transformar minha vida. Eu continuava no deserto, mas dessa vez eu tinha um aliado. Dessa vez eu tinha um amigo. Mas aí continuou os problemas, o desemprego veio, os 18 anos vieram. Eu comecei a desanimar. Deus olhou para mim e falou: não posso deixar que aconteça isso. Eu não posso deixar essa luz que está em você apagar. Foi quando eu descobri um ministério no centro da cidade, a 10 quilômetros da minha casa. Deus falou: é lá que é o seu lugar. Ali você vai conhecer o meu filho. Vai para lá. Vai para lá. E me chamou a atenção que a mãe do amigo meu, ela ia nesse ministério. E eu comecei a ver vídeo, comecei a ver foto. E falei: caramba, que ministério é esse? Falei: que é isso? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma igreja gigantesca, 3.000 membros. Eu fiquei fascinado. Falei: nossa. E eu comecei a ir, frequentar de vez em quando. Quando eu dei por mim, eu estava no encontro com Deus. 3 dias fechado numa chácara, sem celular, sem nada, sem contato com o mundo exterior. Nesse momento foi quando Deus falou mais comigo. Foi quando Deus olhou para mim e falou: meu filho, você não está vendo que eu tenho um propósito na sua vida? Por que que você não segue esse propósito? Basta você entregar o seu coração para mim e as coisas vão começar a acontecer. Basta você confiar no que eu estou te dizendo, naquilo que eu te falei lá atrás, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E eu comecei a glorificar, comecei a louvar. Fui batizado na Igreja Batista. Foi um momento incrível da minha vida. Com 18 anos. E com 19 anos, na Igreja Monte Sião, eu entrei no ministério de dança, de hip hop, e comecei a descobrir uma nova paixão. Comecei a descobrir que eu sabia dançar de verdade. E nesse primeiro ministério que eu já estava, no meu primeiro dia eu já era professor.
Não é de acreditar que o cara que não sabia nem dar um passo, ele entrou no ministério no primeiro dia, ele já é professor. Deus começou a ser misericordioso com a minha vida, com a minha família. Depois que eu passei pelo encontro com Deus, eu comecei a entregar. Eu passava meus dias, todos os dias eu saí do meu trabalho e falei: Deus, eu vou te honrar, eu vou te glorificar, eu vou exaltar o teu santo nome. E a partir de hoje a minha vida é para você. E Deus começou a fazer coisas maravilhosas na minha vida. Deus começou a fazer tanto que eu estava desempregado, eu comecei a um emprego. Lá em 2016, eu estava empregado recebendo R$ 1.100 numa empresa. E Deus começou a abençoar. E Deus foi entregando as bênçãos à minha família. Eu tive, depois de um mês que eu estava nesse ministério, que eu entreguei minha vida para Deus, realmente conheci Jesus. Meu irmão do meio tenta suicídio. E esse é um outro pico na minha vida, no qual me abalou muito. Mas novamente, eu estava com Deus. Eu não recebi essa notícia como uma notícia péssima, como uma notícia ruim. Meu coração se entristeceu. Mas naquele momento Deus falou: ajoelha, busca conforto em mim, ajoelha. Eu tenho algo melhor para a sua família e para todos que te rodeiam. Clama pelo seu irmão, clama pela vida dele, clama pelo conforto da sua família, para que eles sejam acolhidos por mim, não pelo mundo. Porque o inimigo está tentando tramar contra a sua vida, contra a vida de seus familiares. E ali eu comecei a ter minhas primeiras experiências espirituais com Deus. Ali o mundo espiritual começou a se manifestar em minha vida. O inimigo começou a bater forte. Por mais que eu estava sendo abençoado, eu continuava no meu deserto, nas minhas lutas. Mas eu não desisti. Eu honrei e glorifiquei o nome de Deus. E fui louvando e adorando, dando testemunho, pedindo oração para meus líderes. E falei: Deus, se for da tua vontade, tira meu irmão dessa. Que meu irmão, depois que eu acidentei, ele nunca mais pisou no ministério. Depois do meu acidente, a gente era um encargo, mas depois do meu acidente, eu e ele se afastou. Depois do meu acidente, ele falou: eu não piso na igreja, porque quando eu estava mais firme, Deus quase tirou a vida do meu irmão. Esse eram as palavras dele a todo momento. Depois que ele tentou o suicídio, Deus começou a trabalhar na vida dele. Eu comecei a convidar a igreja para o ministério que eu estava indo, que era 10 km da minha casa. Eu falei: você vai lá, é massa, tem dança, tem hip hop, tem lanche. Vambora. Mas ele não ia. Pode parecer duro, mas nesse momento eu escutei palavras de familiares falando: oh, para de falar de Deus. Para, você tá chato. Não fala de Deus pro seu irmão mais não. Você vai acabar correndo com seu irmão de dentro da sua casa. Para. Nesse momento começou a usar pessoas que estavam ali perto de mim para poder falar: para, que você não está tendo resultado. Para. Mas eu não parei. Eu continuei. E eu sei hoje que eu estava um crente enjoado. Eu era muito enjoado porque eu respirava Jesus. Eu era tão enjoado porque eu não aguentava ver nada que não era certo aos olhos de Deus. E eu comecei a ser enjoado. Só que Deus falou no meu coração: falou: olha, faz o seguinte, você vai falar, mas você vai falar de outra maneira. Você vai falar no seu coração, com as suas atitudes. Não fala Jesus para ele, não fala de mim para ele, me mostra. Neste momento eu falei: como eu vou chamar a atenção do meu irmão? Como eu vou mostrar Deus para ele? Eu tive um encontro com Deus, mas ele ainda não teve, ele não quer nem pisar na igreja. Como é que eu mostro isso? E Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu parei de pronunciar a palavra de Deus. E comecei a orar, comecei a clamar, comecei a dançar, comecei a ter minha célula. Meu irmão começou a participar da minha célula, minha família começou a participar da minha célula. Era a melhor célula do mundo? Não era. Não estava nem perto disso. Tímido, não sabia falar, não sabia como pronunciar as palavras.
Com 18 anos eu era muito cru ainda para a palavra de Deus, com 19 menos ainda. Então quando eu tive minha primeira célula, eu comecei a ministrar na minha família, através de oração, clamor, e principalmente, não deixando de frequentar a casa de Deus. Eu fui frequente todos os dias, saía do meu trabalho 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu já ia direto para a igreja, saía de lá 9 horas da noite, chegava em casa 10 horas da noite, eu comia, tomava banho e ia dormir. No outro dia eu saía 6 horas da manhã e a rotina se repetia de segunda a sábado, e no domingo eu ia de manhã e à noite na igreja. Eu não tinha um tempo de folga, eu não tive tempo com a minha família, eu não aproveitei a minha família nesse momento, mas Deus falou, é necessário. 2 meses depois que tudo isso aconteceu, que eu calei a minha boca e comecei a ter mais atitudes, eu convidando o meu irmão, falei, vamos pro encontro com Deus. Ele falava, não. 2 meses depois ele chegou em mim e falou, Ricardo, quando que vai acontecer aquele negócio lá do encontro com Deus? Eu falei, daqui 2 semanas. Ele falou, eu quero ir. Eu falei, quer? Ele falou, mas eu não tenho dinheiro não. Eu falei, não se preocupe com o dinheiro, eu vou pagar pra vocês. E nesse momento foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu vi o meu irmão que estava sofrendo de depressão também, de ansiedade, que tinha crises em casa. Ele teve vontade de ir para o ministério, ele teve vontade de frequentar uma igreja, e ele foi para esse encontro. Aconteceu coisas maravilhosas, né? E Deus trabalhou na vida do meu irmão. E logo depois, algumas semanas, ele se batizou, reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador. E eu comecei a ver minha família se moldando. Eu comecei a ver o meu irmão mais velho sendo feliz com a família dele. Eu comecei a ver a minha família ser uma família estruturada na presença de Deus. Ali Deus foi moldando, Deus foi fazendo. Mas ainda assim Satanás não teve piedade de nenhum de nós. E ter um encontro com Deus foi meu segundo tetelestai. Quando Deus falou, está pronto. É aí que vai começar a sua história. Lá eu dei um start. Aqui eu estou te relembrando do que vai acontecer, da força que eu tenho, do Deus que eu sou. E aconteceu que nós tivemos que nos mudar novamente de cidade. Dessa vez saímos de lá de Minas Gerais e viemos parar aqui em Aragarça, em 2017. Onde nós passamos por muitas dificuldades aqui logo quando chegamos. Meu pai estava recebendo o FGTS, todo mundo da minha casa desempregado. Só o meu irmão do meio que ficou lá para seguir carreira de lutador. Mas o resto da família estava toda aqui em Aragarça, desempregada. Foi onde minha mãe teve a ideia de fazer cremosinho para vender. E eu falei, eu me proponho a vender, porque eu sempre vendi as coisas na rua para ela. Sempre gostei de ser vendedor de rua. Então essa era a minha essência, sempre foi a minha essência. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Logo perto da minha casa, que eu morava aqui pertinho, tinha a igreja do Bela Vista. E eu comecei a participar da igreja. No meu primeiro dia já me convidaram para participar da turma dos jovens, já me colocaram nos grupos do WhatsApp. E eu já me interessava por teatro e dança. E eu cheguei naquele fogo, naquele clamor, Deus abençoado. E eu comecei a fazer parte do grupo de teatro. Nossa, que bênção foi na minha vida. Logo no começo Deus me abençoou muito. E eu passava andando aqui, ó, daqui até a Barra do Garça, com um carrinho de mão, uma caixinha de isopor e os cremosinhos tudo dentro. Vendo aí cremosinho a 50 centavos. Aí, todo feliz, contando testemunho, servindo a Deus. Eu não falhava um culto. Eu fiquei na presença de Deus o tempo todo. E com o tempo eu fui sentindo a necessidade de ter um emprego, de melhorar as condições, né? Eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, aquelas cargueiras, para poder carregar cremosinho. Eu contei pro meu pai. E nós começamos a correr atrás, eu vendia cremosinho todos os dias, atravessando barra, Pontal. Vai, vamos atravessando esse mundo afora. Não era acostumado com o calor daqui, era acostumado com o frio de 11 graus. E tive insolação, queimação. Mas eu não desisti, continuei servindo a Deus. Quando um certo dia eu estava indo participar do teatro, do ensaio do teatro, era uma quinta-feira, e eu fiquei parado aqui na porta da igreja, na Rua 2 ali,
esperando a galera do teatro chegar pra gente ter aquele momento que era top. Quando eu tava parado lá, mexendo no meu celular, esperando a galera chegar, eu vi 2 caras de moto chegando. E eu pensando que eram os caras que estavam, os meninos, meus amigos, que estavam chegando. Não deu tempo de eu raciocinar. Desceram da moto, me espancaram, levaram meu celular e me deixaram lá. O pastor morava logo atrás da igreja, mas ele não escutou nada. Em frente à igreja morava um colega meu do Ministério de Louvor. E eu fui correndo, com o olho roxo, escoriações, pra casa dele lá, pra ele poder me levar em casa, porque ele tinha uma moto, pra depois ele levar pro hospital. Dito isso, aconteceu isso. Fui pro hospital, olho roxo, daquele jeito. Não participei do ensaio, mas em tudo eu agradeci a Deus. Os meninos me perguntou, mas eles não estavam armados? Eu brinco, falei, eu não perguntei. Então, eu tenho que olhar o lado positivo dessa situação. Ver um propósito, ver o que Deus queria me ensinar com isso. Mas eu não consegui achar o que Deus queria. Mas eu continuei indo aos teatros, fiquei com o celular bombinha, aqueles noquinhos, sabe, muito tempo. Vendendo cremosinho, eu chegava na porta da escola pros meninos e falava, olha aqui, eu vou tirar meu iPhone. Pegava e tirava um bombinha, a galera achava bom, eles riam. Eu comecei a tirar sarro da minha situação e continuei firme. Eu falei, Deus tem um propósito, Deus tem algo que vai fazer na minha vida. Eu não sei o que, mas eu acho que é um emprego. Eu comecei a profetizar e eu continuei. Vendo a minha luta, o líder de jovens geral da Assembleia de Deus, Madureira, me convidou para ir na Sexta Jovem. E eu comecei a frequentar a Sexta Jovem toda sexta. E num desses dias, eu indo lá, com cabelo desse tamanho, black power, louco, pressando o microfone, sem preparo, sem nada. Divinil chegou, vou chamar um rapaz aqui que eu gosto muito. Ele tem um testemunho incrível. Eu fiquei olhando para ver quem era. Cassio. Ele falou, Ricardo, vem aqui. Me chamou, assustei. Ele olhou pra mim, lá na frente, e falou, conta um pouquinho da sua história, o que você está passando aqui? Desde quando você saiu lá da sua cidade e veio morar aqui. Conta o que está acontecendo na sua vida, qual é a sua situação? Conta por que você está aqui ainda. E eu contei meu testemunho, falei que eu ainda estava insistindo, porque eu sabia que Deus tinha um propósito ali pra mim. Falei a situação da minha família. Logo quando eu terminei, veio um rapaz careca, eu lembro direitinho, não tem como esquecer. Não, senhor pastor, amém? Outro rapaz veio, me abraçou forte quando eu sentei, chorando, me abraçou, apertou a minha mão. E quando eu abri a minha mão, tinha uma nota de 50 reais. Eu falei, não aceito, não tem como aceitar. Ele falou, não aceita, não sei o que eu estou te dando, é Deus. Eu comecei a chorar, glorifiquei o nome de Deus. Ele saiu, se levantou, e outro rapaz sentou do meu lado e falou, olha, depois do culto você me procura, eu vou estar ali na frente do altar, te esperando. Eu glorifiquei o nome de Deus, quase gritei na igreja. Falei, deve ser uma oportunidade de emprego. Eu estou precisando demais, Deus há de me abençoar. É isso que Deus quer. E terminou o culto, eu todo animado. Eu falei, agora que eu tenho um emprego, carteira assinada, Deus vai trabalhar na minha vida. E eu fui lá. Ele começou a conversar comigo, nós dois sentamos lá nos primeiros bancos. Ele falou, nossa, sua história é muito parecida com a minha. Eu passei pelas mesmas coisas, mesma dificuldade. Também eu trabalhei na rua, vendia as coisas. E começou a conversar, jogar a conversa fora. Naquele momento ali, ele pegando o celular, mexendo no celular, e jogou o celular na minha mão. E começou a falar pra mim mexer no celular, e eu fui mexendo. Ele pediu, achei que ele estava querendo me mostrar foto, alguma coisa assim, de empresa, qualquer coisa. Foi quando ele foi lá em configurações e colocou lá, cadastra a sua digital. Quando eu olhei, era o iPhone 5S que ele estava me dando. Eu olhei e falei, não, eu não posso aceitar. A gente tem essa mania de quando Deus quer abençoar, a gente rejeita. Ele falou, não se preocupa. Hoje em dia eu tenho condição de ter esse, eu tenho mais 2 em casa. Não se preocupe, porque Deus está escolhendo te abençoar. Amanhã eu te entrego a caixa dele, a nota dele, o carregador e o foninho. Me encontra na feira. E Deus começou a me abençoar. Ali naquele momento, eu estava com o iPhone. Quando as pessoas falam que a palavra tem poder, ela tem. Eu queria ter um iPhone? Não queria. Mas Deus escolheu me dar o melhor. Eu poderia ter qualquer outro celular.
Mas naquela época um iPhone tava valendo 2.500. Logo depois disso eu fui mais firme ainda no ministério. Mas tive algumas desilusões. Eu ainda tinha depressão, eu ainda tinha ansiedade, que eu ainda não descobri que eu tinha. E no final de 2017 recebi uma proposta de emprego para poder ajudar a minha família a se manter. Quando chegou essa proposta de emprego, era para eu trabalhar no açaí, de domingo a terça-feira. Era para eu trabalhar continuamente. Eu olhei e falei: Deus, onde que eu vou? Eu vou para a igreja? Eu vou trabalhar? Eu estou precisando. O que eu faço? Assim como qualquer pessoa que ainda não tem intimidade suficiente com Deus, eu fui trabalhar. Eu escolhi o mundo e não a Deus. Foi onde a minha vida começou a dar uma guinada muito feia para baixo. Foi onde eu comecei a me afastar de Deus. Foi onde eu comecei a me afastar das pessoas que queriam o melhor para minha vida. No ano de 2018, eu tive as minhas experiências no mundo. Já tive outras experiências, já fumei, já bebi, mas dessa vez foi pior. Dessa vez eu fumei, me viciei, eu bebi, me viciei, tive experiências homossexuais. Foi eu comecei a me afundar. O mundo começou a tragar a luz que eu tinha. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava, minha patroa falava: Ricardo, você tem uma luz. Eu não sei de onde vem essa luz, mas você brilha. 6 meses depois, a minha patroa olhou pra mim e falou: Ricardo, o que está acontecendo? Você tinha uma luz, e eu tô vendo essa luz cada dia se apagar. E com tudo isso eu comecei a me deprimir cada vez mais. Com essa minha depressão e ansiedade, saí da casa da minha mãe e do meu pai para ajudar outras pessoas, morar com as amigas. Um mês depois eu perdi meu emprego, que ajudava a gente a sustentar, ajudava a gente a comprar o pão de cada dia, ajudava a gente a pagar o aluguel. E foi onde eu me encontrei no abismo. 2 meses depois eu saí e voltei para casa dos meus pais, com o rabinho entre as pernas, falando: me aceita de volta. Meu pai, com todo o amor do mundo, chorou, pegou as minhas coisas, me levou para casa e falou: você é meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Mas as coisas não mudou ainda, porque eu não tinha voltado para Deus. Isso foi mais ou menos agosto. Tive uma experiência de relacionamento, mais outro, no qual a pessoa também era depressiva, muito mais do que eu. No qual eu passava noites em claro conversando com essa pessoa, tentando suprir uma necessidade dela, sabendo que não era isso que eu supri. E eu sabia qual era a resposta. Acabou que o clima, os sintomas dela foi só se agravando. E aconteceu de um dia ela tentar um suicídio dentro do meu quarto, dentro da casa dos... Responsabilidade muito grande e meu mundo desabou. Se eu já estava mal, eu piorei. Foi no ano de 2018 que eu descobri que eu estava com ansiedade, depressão, no qual eu fui para psicóloga me consultar com ela. Eu não sei se alguém mais escutou isso, mas pelo menos para mim foi o pior. O psicólogo olhou para mim e falou: o seu caso não é comigo, e eu vou te encaminhar direto para o psiquiatra. Isso foi em setembro. Nesse momento eu falei: não, eu conheço um pouquinho de psicologia, só que eu conheço muito mais do meu Deus. Ele fez um milagre um dia na minha vida, e eu sei que quem só pode resolver isso é Ele. Meu relacionamento acabou, continuei desempregado, e comecei, final de 2018, eu comecei a ir para a igreja chamada Filhos da Promessa, onde eu já conhecia a Andresa, o Murilo, essa galera toda. Eu já meio que conheciam eles, e eu comecei a voltar para os caminhos de Deus. Em fevereiro eu parei de beber, mas continuei fumando, porque se tornou um vício, não conseguia parar. E eu comecei a voltar aos braços do Pai.
Só Deus sabe o quanto foi difícil para mim conseguir ter intimidade com Ele de volta, conseguir estar bem. Era uma coisa que eu não sentia. E eu comecei a lutar por estar presente na casa de Deus, comecei a lutar pela minha intimidade, comecei a lutar por aquilo que Deus tinha na minha vida, porque eu sabia que Ele tinha um propósito. Nesse meio tempo eu continuei desempregado, fazendo beco daqui e ali. Conheci a Andresa depois de alguns meses na Igreja Filhos da Promessa. Comecei a participar da mesma célula dela e nós fomos nos aproximando. E ali eu senti amizade muito forte por ela, grande amiga minha, do qual ela sabia todos os meus segredos e sabe até hoje. E ali eu comecei a desabafar. E ela começou a olhar pra mim e falou: cara, como é que você é cheio de Deus assim? E eu comecei a enxergar como é que ela é de Deus e eu não. E eu comecei a enxergar nela um patamar que eu queria alcançar. Eu rumei à frente e falei: é aí que eu quero chegar. Ser íntimo de Deus, orar, e eu senti aí eu sabia que Ele estava me escutando, pois até então eu orava e eu não sentia a presença. E nesse momento a minha família já estava frequentando o Filhos da Promessa ali, muito feliz com a minha família reunida, todos ali. E Deus começou a tocar, Deus começou a transformar a minha vida, Deus começou a transformar a vida da minha família novamente. E Deus me deu uma nova perspectiva de vida. Ele começou a falar realmente comigo. Eu comecei a ter minhas experiências. Só que ainda não era o lugar que eu devia estar. Ali ainda não era o que Deus queria pra mim, porque ali tinha muitas pessoas e eu queria fazer algo. Porque um dia eu li na palavra de Deus que Jesus foi, mas deixou o id, vai e prega o Evangelho. Foi quando eu conheci o pastor Cleiton, eu recebi um chamado de Deus para poder estar participando do ministério dele, Andar na Luz, que tinha acabado de vir. Eu falei pro meu líder, conversei com ele, falei: líder, eu recebi um chamado de Deus. Deus quer fazer algo na minha vida. Deus não quer que eu fique aqui sentado só de célula em célula, sem fazer nada. Ele quer que eu aja. Ele quer que eu tome alguma atitude. Porque Ele não me colocou aqui, não me deu todos esses motivos, não fez todas essas coisas na minha vida porque eu ficasse parado, estagnado no lugar. Ele quer que eu me mova. E Ele no momento pediu para que eu fosse para andar na luz. Meu líder, com toda a sabedoria que ele tem, ele olhou para mim e falou: amém, Ricardinho. Se é de Deus mesmo, que seja para prosperar. Você tem a minha bênção, pode ir. E eu fui. Neste momento eu já tinha entrado num relacionamento com a Andresa. Nós já estávamos namorando. E nós começamos a lutar, porque desde o primeiro dia que nós começamos a namorar, nós falamos um pro outro: o nosso relacionamento é baseado em Deus. Vai ser com Ele. E ela aguentou muito tempo meu bafo de cigarro, os meus vícios sentados do meu lado e fumando. Ela ficou um ano do meu lado, comigo nessa situação. Foi quando eu completei um ano no ministério Filhos da Promessa, eu saí e fui para Andar na Luz. Quando eu estava alguns meses no ministério Andar na Luz, nossa liderança desistiu de fazer um evento. Falou: vamos fazer um evento para abalar as estruturas nesse carnaval 2020. Eu falei: aleluia, bora, eu quero, sedento por Cristo. Ele falou: vamos fazer algo lá na praia, aberto para todas as igrejas. Eu falei: só que eu não sabia que Deus estava trabalhando em mim ainda. E aconteceu aquele movimento, várias igrejas juntas adorando, glorificando, exaltando o santo nome de Deus. Você pode procurar na internet, tá lá os vídeos gravados. Foi uma bênção. Mas eu ainda não estava liberto de muita coisa. Aconteceu algumas situações no segundo dia do Aviva, que nós íamos apresentar um teatro, e eu como líder de teatro fiquei muito chateado com algumas situações. Tive uma crise de ansiedade e comecei a chorar, comecei a me desapontar, e Deus falou comigo: não fica parado onde você está, eu quero fazer algo com você. Vai lá na frente do altar, lá no chão, ajoelha que eu vou fazer algo.
Eu cheguei diante de todo mundo ali, não tinha ninguém, todo mundo estava ao redor, assim, orando, clamando o nome de Deus, louvando. Foi quando Deus falou, cai de joelho. Eu não tive força para ficar em pé. E eu caí de joelho. E eu chorei. E eu chorei. Eu gritei, chorei, gritei e chorei. Não conseguia pronunciar uma palavra. Oração em línguas, não conseguia. Falar Deus, não conseguia. Só o que eu sabia era chorar. Naquele momento, o pessoal do teatro veio, me abraçou, lá no chão. E eles choraram, junto comigo. Eles não sabiam, não tinham ideia do que estava acontecendo. Porque eles ainda não tinham esse tipo de experiência. Mas eles foram usados por Deus para naquele momento me abraçar. Porque era um abraço de Deus. E terminou ali, eu fui pro camarim. No camarim eu chorei, os meninos vieram, me abraçaram, todo mundo novamente. Ricardo, o que aconteceu? O que aconteceu? Você acidentou? Se machucou? O que aconteceu? Eles ficavam preocupados. Eu olhei e falei, não, calma. Não aconteceu nada. Daqui a pouco eu explico. E nós fomos e apresentamos. Foi quando depois da apresentação eu falei, pastor, eu posso contar um testemunho? O pastor me abraçou. Falou, pode? E naquele momento eu descobri que eu fui curado de depressão, de ansiedade, dos meus vícios. E Deus me libertou de uma tal forma que hoje eu odeio bebida, hoje eu odeio cigarro. E hoje eu não tenho nenhum sintoma de depressão e ansiedade. De lá pra cá eu não tive mais nenhuma crise ansiosa. De lá pra cá eu não tive nenhuma recaída. E Deus começou a trabalhar tanto na minha vida que agora sim foi outro tetelestai na minha vida. Quando foi a virada de ano, o pastor me ungiu diácono. E esse foi o terceiro tetelestai na minha vida. Foi quando Deus falou, está consumado. E agora? Foi quando a responsabilidade sobre mim começou a acontecer, começou a vir. E eu falei, agora, pastor, eu ainda estou desempregado, e aí? O auxílio emergencial veio, eu falei, glória a Deus. Dentro da casa do meu pai e da minha mãe, eu falei, eu vou montar um estúdio de tatuagem. Muito doido. Peguei todo o dinheiro que eu tinha do auxílio emergencial, investi em piercing, investi em equipamento de aplicação de piercing e comecei a montar um estúdio na sala de casa. Falei, é agora. É isso que Deus quer pra minha vida. É isso que Deus falou que é pra mim ficar aqui. E eu vou aplicar piercing, eu vou ser um futuro tatuador. E eu vou ter sucesso, eu vou fazer diferença. Eu vou quebrar a religiosidade de todo mundo. E fui. Arrumei. Comecei a ser mais frequente ainda no ministério. Comecei a trabalhar com jovens. E comecei a lutar pelo aquilo que eu acreditava. Comecei a lutar pelo estúdio. Comecei a lutar por todos os ministérios. 5 meses depois eu abri um estúdio muito maior, eu aluguei uma sala e comecei a fazer tatuagem. Deus começou a trabalhar na minha mente. Eu e o presbítero Osiel, nós alugamos um espaço, ele começou a trabalhar com celular e eu com tatuagem ali atrás e fui trabalhando. Fiquei 9 meses trabalhando com tatuagem, me aperfeiçoando, treinando. Eu falei, eu vou respirar tatuagem, é agora. Passava noites em claro estudando tudo aquilo que Deus tinha pra minha vida, tudo aquilo que eu queria seguir pro resto da minha vida e sustentar a minha família. Porque nesse tempo que eu estava com o meu estudo de tatuagem, eu falei, é agora. Tava começando. Eu olhei pra Andresa, chamei ela lá de fora de casa, ajoelhei e pedi ela em casamento. Falei, glória a Deus, é isso que Deus quer. E comecei a batalhar e lutar. E nós fomos juntos batalhando e lutando. Falamos, vamos casar. Deus quer que a gente case, nós vamos casar. Só que foi passar o tempo, a gente se esqueceu do propósito do casamento. E nos contentamos em estar noivos. Deus olhou para mim e falou, calma, meu filho, tá muito parado. Por que você não se move? E eu comecei a parar. Eu estava trabalhando direito. E foi quando eu recebi uma segunda rasteira no começo desse ano. Que eu estava com o meu estúdio, peguei Covid. E enquanto eu estava de quarentena com Covid dentro da minha casa, a moça de que eu alugava, ela pediu um espaço. E eu tive que entregar o estúdio. Sem dinheiro para poder
alugar outro espaço, sem dinheiro para poder fazer tatuagem. Vendi a bicicleta que eu tinha e falei, vou comprar uma motorizada, que pelo menos assim eu vou poder fazer tatuagem nas casas, vou poder atender um público maior. É isso que Deus quer. Deus me tirou o estúdio para que eu pudesse, para que eu me movimentasse. Fiquei muito triste quando eu perdi o estúdio, chorei. Fiquei um dia todo clamando a Deus. Mas por que, Deus? E não desisti, eu falei, eu tenho um casamento para acontecer. E comecei a conversar com o pastor. E pastor, estou desempregado. Nós já marcamos o casamento em agosto. Então em fevereiro, o que eu vou fazer, pastor? Sem dinheiro. A Andresa perguntou. A Andresa começou a conversar comigo e falou, onde vai ser o nosso casamento? Vamos alugar assim, um espaço assim? Vamos fazer na fazenda? Deus me entregou um sonho. Falou, faz na praia. Foi quando o pastor deu um choque de realidade, chamou a gente para conversar e falou, e esse casamento, sai ou não sai? Eu falei, pastor, eu estou desempregado. Pastor, não tem de onde eu tirar o dinheiro, não tem de onde eu tirar o recurso. Como é que eu vou me casar sem dinheiro? Como é que eu vou me casar se eu não estou estabilizado, se eu não estou com a minha... se eu não estou recebendo nenhum salário? O pastor falou, fala o seguinte, você está recebendo auxílio? Pega 30 reais desse auxílio, compra de jujuba e vai vender. Eu não pensei duas vezes. Foi um tapa na cara. Eu olhei e falei, amém. E foi eu e a Andresa lá no Porto do Baé, andando pra tudo quanto é lugar, com a maquininha de cartão pra poder passar cartão. Aceitamos até... só não aceitava cheque, mas a gente aceitava crédito, débito, ia passando. E nós fomos lutando. E ali Deus começou a fazer. Mas também foi quando começou uma opressão espiritual muito maior na nossa vida. As coisas começou a ser mais difícil. A Andresa, que estava trabalhando neste momento, ela perdeu o emprego dela. Eu falei, eita. Conversei com o pastor e ele falou, continua. E depois que eu perdi o meu estúdio, eu falei, pastor, eu não tenho pra onde ir. Ele falou, olha, vai lá pra minha lojinha de celular, eu acabei de montar. Vamos trabalhar junto, lá no camelódromo. E eu comecei aí, eu fui. Muitas vezes Deus começou a trabalhar na minha vida. Ali, e vocês não acreditam, eu tava recebendo 10 por semana. Porque o pastor tinha acabado, não tinha nem pra ele nem pra mim. Ou seja, o pastor com a família pra cuidar. E eu com um casamento pra acontecer. E eu falei, amém, vamos lá. Vendi meus equipamentos de tatuagem, vendi meus equipamentos de piercing, com dor no coração, mas vendi. E comecei a desapegar. Falei, não é isso que Deus quer pra mim. Comecei a ver outro propósito. Falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O propósito que o Senhor teve com o estúdio de tatuagem. O que o Senhor trabalhou na minha vida para no futuro eu dar testemunho, para no futuro eu ser bem sucedido. Deus fez silêncio. Mas eu continuei lá com o pastor. E enquanto eu estava com o pastor, surgiu a oportunidade para mim. O Vitão Moda Fashion, veio conversar comigo e falou, Ricardo, tem uma oportunidade aqui para você vender carregador, vender pendrive, esse negócio aí na rua com o André, sabe? Serviço de mascate. Pai, eu fiquei feliz, hein? Eu fiquei feliz e falei, bora vender. 2 semanas depois, nós começamos a trabalhar. 2 semanas depois, eu falei, é agora. Ele me chamou, montou a grade pra mim e falou, só vai, meu garoto, conquista esse mundo. E eu fui, todo feliz. Falei, Deus, é isso que o Senhor quer pra minha vida? Eu vou confiar. Apareceu a oportunidade, eu tô agarrando. E eu comecei a ir frequente. Fiquei 1 semana trabalhando ali. Foi 1 semana que eu fiquei no sol, andando pra cima e pra baixo com a grade. Indo de Aragarça pra Barra com a grade aqui, ó. Andando, dificuldade no sol. Mas a todo momento eu comecei a glorificar cada vez mais a Deus. Porque eu tinha algo pra lutar, que era minha intimidade com Ele. E ali, Deus começou a fazer algo na minha vida. Deus começou a transformar. E uma semana depois, Deus
me deu uma oportunidade maior. Vitão olhou pra mim e falou: olha, não tem como você ficar aqui da forma que você está. Eu tô te pagando 11 reais por dia. Fala o seguinte, vai ficando na loja, depois a gente vê o que faz com você. Meu Deus, glória a Deus, eu conversei com o pastor, eu fui tão feliz. E está 5 meses do meu casamento. Foi quando Deus começou a transformar a minha vida e da minha esposa. E Deus começou a trabalhar, porque depois de 1 mês que eu estava lá no Vitão Moda Fashion, ele começou a fazer na minha vida. E o Vitão falou pra mim: daqui 1 mês eu vou assinar sua carteira e você vai ser chefe de estoque. E Deus começou a fazer coisas maravilhosas na minha vida, na vida da Andressa, da minha esposa. E nós começamos a prosperar. E o casamento que estava chegando perto, tudo que estava acontecendo, tudo aquilo que Deus queria para nós, começou a acontecer. Eu sem nenhum dinheiro no bolso. O Vitão falou: olha, você não pode trabalhar na minha loja vestindo dessa forma. Fala o seguinte, escolhe qual roupa você quer. Não importa qual o valor, só escolhe. Se é roupa, tênis. E eu comecei a selecionei algumas camisas, sapatos. E ele foi lá e parcelou tudo pra mim. E sabe Deus quantas vezes, para que não pesasse no meu bolso. E logo depois ele veio, assinou minha carteira, começou a abençoar a minha vida. E o que eu quero dizer com isso é que no terceiro ponto você vai passar pelo vale. Olha quantos anos eu fiquei no meu vale. Por mais que eu tive os meus problemas, por mais que eu tive tudo isso, a partir do momento que você escolhe a seguir a Deus, a partir do momento que você tem Ele vai te sustentar, Ele vai te dar o suporte para que você consiga prosseguir, para que você necessite somente dele para poder ser feliz. E Deus fez muito mais do que eu esperava, porque Ele me deu um relacionamento incrível, melhorou o relacionamento com meus pais, com meus irmãos. Ele trabalhou tanto na minha vida que Ele mais que realizou o meu sonho da Andressa. Ele nos deu um casamento digno de celebridade, digno de pessoas que, como eu digo, se eu falar que eu gastei 500 reais nesse casamento, eu tô mentindo. Porque Deus me deu todo o resto. Não tive quase nenhuma despesa com o meu casamento, não tive quase nenhuma despesa com nada, porque tudo Deus proveu. Foi um casamento que teve drone, foi um casamento que teve televisão, foi um casamento que Deus estava ali naquele lugar. Foi onde Deus casou o divisor de águas. E neste exato momento foi quando aconteceu o nosso quarto Tetelestai. Foi onde o quarto Tetelestai é agora. Foi onde tudo mudou mais uma vez. Eu digo que Deus, Ele sempre vai estar com você. Não importa o quão pequeno você se enxergue, não importa há quanto tempo você está passando desempregado ou necessitado, Ele é Deus o suficiente para estar com você em todos os momentos. Levante-se, vamos fazer uma oração aqui. Amém. Você que quer conhecer esse Deus, ou já conhece e está um pouco... Peço que você esteja vindo aqui na frente, ou então levante a sua mão. Vamos estar orando por você. Amém. Porque Deus te tirou de um lugar para te trazer até aqui, e não foi por qualquer motivo. Ele tem algo para você, algo para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, quero agradecer, Pai, por essa palavra. Quero agradecer pelo seu mover que foi feito aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que está aqui, eu peço que o Senhor trabalhe na vida dela, no seu íntimo, Pai.
Que eles possam absorver cada palavra que foi dada aqui, Pai. Cada louvor, teatro, dança, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo, Pai, aprofunde mais essa pessoa, para que ela tenha mais intimidade com o Senhor, para que ela possa confiar cada dia mais, Pai, na Sua palavra, que ela possa confiar cada dia mais naquilo que o Senhor quer entregar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que essa pessoa que o Senhor incomodou, Pai, que o Senhor vá visitá-la, que o Senhor encontre ela no seu íntimo, Pai, e faça ela prosperar.